Boa noite a todos. Vamos fazer a nossa oração. Vamos respirar um pouquinho mais aliviados. Libertar um pouco nosso coração, nossas mentes do dia que tivemos hoje. Acalmar um pouquinho mais os nossos pensamentos. Aproveitar um pouco esse ambiente preparado pela espiritualidade, esses fluidos que aqui foram conectados à casa. E vamos pedir para que o nosso guia, nosso mestre, aquele amigo que nos acompanha nessa encarnação, que nos ajuda em determinados momentos difíceis, que nos ajude também na compreensão, no entendimento do que iremos estudar no dia de hoje. Pedimos também para que os dirigentes da casa nos permita elaborar esse trabalho e receber as informações do alto. Assim, em nome de Jesus e de todos aqueles que nos acompanham nesse dia de hoje, tanto encarnados quanto desencarnados, nós pedimos para que possamos iniciar o nosso trabalho de orientação espiritual na noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, gente. Vamos continuar o nosso trabalho aí, né? Hoje nós vamos trabalhar com um tema novo. Acho que ninguém viu ainda, né? Mas sábado nós temos o nosso café ali, né? Não sei se o pessoal sabe aí, mas não, né? Nem sei como é que estão os ingressos, mas parece que estão quase no final, né? E sexta e no domingo tem um trabalho lá no Centro Espírita do Poço Claro, né? Que é um teatro de dança, contação de histórias, né? Coral, jardinagem, artesanato, biscuit, que é o Sexto Ser Feliz com Arte, lá com eles, tá? Passados os recados, vamos então ao nosso trabalho do estudo. Então nós estamos trabalhando aí ainda o livro primeiro, as causas primárias, né? E nós estamos no capítulo 3 falando sobre a criação. E hoje nós vamos com um tema novo. Nós estávamos falando sobre o povoamento da Terra até a semana passada, né? Hoje nós vamos falar sobre a diversidade das raças humanas. Antes de começar, eu queria passar um videozinho que ele é bastante interessante, que ele vai, porque às vezes a gente fica pensando assim, por que teve as civilizações, né, que passaram pela Terra? E onde é que está esses resquícios, né? Onde é que está o pessoal da Lemúria, né? Onde é que está o pessoal da Atlântida? O que ficou deles? Por que não se acha nada? Se acha, né? Hoje já tem muitas e muitas comprovações ali, principalmente no Mar Atlântico, né? E algumas também no Mar Pacífico, né? De pirâmides profundas lá, né? Mas assim, para vocês terem uma ideia, como o planeta, ele rapidamente, ele se refaz, se regenera e destrói completamente os vestígios de uma civilização. Esse videozinho aqui eu achei interessante porque ele mostra, por exemplo, se nós, todos os seres humanos hoje, não interessa por qual motivo, fôssemos, por exemplo, eliminados da face da Terra, o que seria de nós no futuro? Quanto tempo demoraria para uma nova civilização chegada esquecer completamente de que houve sequer uma pessoa ou sequer um prédio aqui na nossa Terra, tá? Então vamos lá. Hoje trazemos a você um vídeo sobre um tema em comum. Imagine que todas as pessoas da Terra de repente desapareceram do planeta. O porquê é irrelevante, basta imaginar o resultado. Agora vamos dizer o que vai acontecer depois disso. Várias horas após a humanidade desaparecer, luzes de todo o mundo vão começar a se apagar, uma vez que a maioria das estações de energia trabalha com combustíveis fósseis. Sem pessoas, não haverá ninguém para recarregá-las, então elas vão parar.
48 horas após registrar uma queda brusca no consumo de energia, usinas de energia nuclear vão entrar em modo de segurança. Moinhos de vento vão continuar trabalhando até que o lubrificante se esgote. Painéis solares também acabarão por se tornarem inúteis devido a depósitos de poeira. Quase todas as regiões, exceto aquelas abastecidas por centrais hidroelétricas, terão sua energia cortada. No oeste dos Estados Unidos, os geradores da empresa Hoover são ativados pelo fluxo de água do lago Mead. Assim, podem funcionar sem supervisão por vários meses ou até mesmo anos. 2 ou 3 dias depois de desaparecermos do planeta, a maioria dos metrôs do mundo serão inundados, porque as bombas que os protegem de águas subterrâneas não funcionarão sem pessoas. Após 10 dias, animais de estimação trancados em casa vão começar a morrer de fome e desidratação. Bilhões de frangos e milhões de vacas, bem como outros animais de exploração, estarão mortos. Aqueles que conseguirem fugir vão entrar em uma luta implacável pela sobrevivência. No mundo brutal da vida selvagem de verdade, não haverá um nicho para raças decorativas de cães e gatos, e eles serão os primeiros a morrer. As pernas curtas de bulldogs e os pequenos maxilares de terriers vão se tornar suas principais e muito provavelmente fatais desvantagens. Cães de grande porte irão se reunir em bandos e caçar raças menores, bem como outros animais. Após algumas semanas, não haverá mais quaisquer raças de cães pequenos. Cerca de um mês depois de desaparecermos, toda a água de refrigeração em centrais nucleares terá evaporado. Isso conduzirá a uma série de explosões muito mais fortes do que aquelas dos desastres de Fukushima e Chernobyl. Milhões de animais vão morrer de câncer, mas o planeta vai se recuperar da contaminação radioativa de maneira relativamente rápida e fácil. Um ano após as pessoas desaparecerem, estrelas estranhas começarão a cair do céu. Durante a nossa história espacial, lançamos dezenas de milhares de objetos na órbita da Terra. Os satélites de maior altitude vão cair depois de muitos anos. Depois de 25 anos, 3/4 ou todas as praças e calçadas estarão cobertas de vegetação. Onde existem plantas, existem animais herbívoros, e onde há presa, há sempre um predador. Os cães sobreviventes irão cruzar com os lobos que virão para as antigas cidades. Sem nós, o ar se tornará muito mais limpo. Em algumas cidades, o alcance da visibilidade se tornará muitas vezes maior. Cidades como Dubai e Las Vegas serão enterradas nas areias. O deserto vai levar o que pertence a ele, a natureza também. Depois de 300 anos, construções metálicas, tais como a Torre Eiffel ou pontes de aço, começarão a quebrar, uma vez que não haverá ninguém para pintá-las e protegê-las da corrosão. Hastes de aço e concreto armado vão inchar até 3 vezes sua espessura inicial, e os últimos edifícios altos vão cair. Vastos pântanos que anteriormente ocupavam a América vão reaparecer, e centenas de espécies de aves e animais voltarão aos seus lares indevidamente tomados. Grandes animais marinhos também ficarão muito felizes por não nos ver. Na ausência de seres humanos, as baleias vão prosperar e reproduzir ao máximo da capacidade do oceano para alimentá-las. É assim que as cidades modernas vão ficar depois de 500 anos sem pessoas. Depois de 10.000 anos, as únicas lembranças de que as pessoas estiveram aqui um dia vão ser os restos de algumas construções de pedra, entre os quais se encontrarão as pirâmides do Egito e a Grande Muralha da China. O Memorial Nacional do Monte Rushmore estará lá, quase intacto, por várias centenas de milhares de anos. Em 50 milhões de anos, garrafas de plástico e pedaços de vidro quebrado serão os últimos vestígios de nossa civilização. No dobro desse tempo, eles também terão desaparecido. Como você pode ver, nosso planeta é bastante resistente e pode se livrar de todo o nosso lixo. Se 300 milhões de anos mais tarde houver novas espécies racionais, elas poderão nem perceber que já existiu uma civilização antes da sua. Então, nosso planeta pode perfeitamente evoluir sem nós, mas nós não podemos viver sem ele. Salve o planeta! Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe. Curta e compartilhe. Vocês viram só como é rápido para sumir do mapa qualquer tipo de civilização que talvez tenha habitado um tempo atrás isso aqui? Opa!
Ellen, acende para nós lá do teu lado. Esqueci. Aí atrás. Uhum. Você viu ali, em 1 milhão de anos, não tem resquícios nenhuma da nossa civilização. Se tiver macacos novos aqui evoluindo, não vão saber nem que nós existimos. O planeta é muito rápido essa situação. E aí você vê, por exemplo, os sumérios, só para vocês terem uma ideia, que foi uma civilização que viveu 4.000 anos antes de Cristo, ali na região do Iraque, né? Que foi o primeiro grande império, antes dos egípcios, inclusive, né? E hoje eles têm uma dificuldade imensa de achar a cidade. 6 mil anos atrás. Porque o deserto, como mostrou ali, ele assume o lugar e eles não acham, né? Tem cidades, por exemplo, que aconteceram algumas, que tem certeza, por exemplo, que eles vão lá, acham uma sala, dali eles já calculam que tem o tamanho daquilo, mas isso são cálculos. Eles não conseguem se orientar mais no tamanho que era a civilização que morou ali, né? E não vamos muito longe, se nós começarmos a olhar, se você vê aqui a cidade do México, né? Quando existiu a cidade dos aztecas, Tenochtitlan, né? Em 500, 600 anos atrás, né? O que sobrou da cidade depois que o Cortés chegou lá e a dita civilização chegou, né? Arrebentou com o Império Azteca. E o que sobrou deles? Hoje você vai lá na cidade do México, tem algumas ruínas ali, alguns pedaços. A cidade não existe mais, uma cidade de 300 mil habitantes. Então, o que às vezes a gente acha que, nossa, onde é que estão as evidências dessas cidades antigas? O planeta consumiu. Agora, se você imaginar, por exemplo, uma Atlântida que afundou, pior ainda, cair 20 mil anos aí debaixo da água, né? E aí em mar profundo, dificilmente você vai achar alguma coisa. E aí, se nós considerarmos ainda, porque o vídeo eles não consideram, as mudanças do mar, né, onde elevações de terras e outros lugares que afundaram também. Então, se você considerar tudo isso, nossa, tem tanta coisa para você entender, que civilizações poderiam sim ter existido aqui, fatalmente, e existiram, né? Ok? Alguma pergunta sobre isso, gente? Não. Então tá bom. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades das raças humanas na Terra? Então Kardec está perguntando sobre essa questão da diversidade de raças, né? Porque a gente tem hoje diversos tipos de pessoas nesse planeta, né? E hoje a gente trabalha na verdade com 3 tipos, são os caucasianos, né? Os asiáticos e os negroides, mas já se trabalhou com muito mais tipos, né? E na verdade hoje nem se fala em raças mais, né? Raças é um termo bastante ultrapassado. Hoje em dia se considera apenas que nós somos uma raça só, porque a nossa igualdade genética é tão próxima, né? Pegar um negro e pegar um negroide e um caucasiano como eu, por exemplo, né? É muito pequenininha demais para você dizer que faz parte de uma outra raça, né? E sobre isso eu vou mostrar mais um vídeo, porque fica mais claro em que ele fala sobre essa questão de como foram evoluindo as raças e por que nós temos tantas diferenças assim. Allen, faça mais uma vez um favor. Isso, Johnny. Boa noite, comunidade. Tudo bem com vocês? Hoje, uma das questões que mais intrigam nós, seres humanos, como surgiram as raças que hoje vivem aqui no planeta Terra. Primeiro, é preciso deixar bem claro que a maioria dos cientistas rejeita o termo raça para se referir aos seres humanos. Afinal, são insignificantes as variações genéticas entre um europeu e um africano, ou entre esse e um asiático. Por isso, só há sentido em falar em uma única raça humana. Mas também é verdadeiro que entre esse mesmo europeu, o africano e o asiático, existem diferenças físicas que qualquer um pode enxergar. Essa diversidade apareceu ao longo do tempo, à medida que o homem precisou de se adaptar na marra
aos diversos ambientes e regiões que foram ocupados no planeta. Ao chegar e se estabelecer no local mais frio e pouco ensolarado, por exemplo, uma pele mais clara ajudava a aproveitar melhor os raios solares. Importante, entre outras coisas, para o corpo produzir a vitamina D. Dessa forma, toda essa população clareava sua pele de geração em geração por meio da seleção natural. O antropólogo americano Eugene Harris, pesquisador visitante do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, USP, destaca que o isolamento foi um elemento importante nesse processo de diferenciação. Um grupo que não mantinha contato com outros arranjava soluções próprias para enfrentar os desafios do ambiente em que vivia. Dessa adaptação forçada nas mudanças pela Terra, surgiram os 3 grandes grupos em que o ser humano é tradicionalmente dividido: negroides, caucasianos e mongoloides. Apesar das diferenças físicas, todos tiveram o mesmo ancestral, que provavelmente viviam na África há no mínimo 150 mil anos. De lá, o homem começou a invadir outras regiões e continentes. Primeiro, o Oriente Médio, depois a Ásia, a Europa e a Oceania. Por último, chegou aqui na América quando a variedade de tipos humanos já era fato. Madrugada do medo, esta foi uma cura. Muito bem, muito bem. Olha acender, Edilson. Então a pergunta do Kardec é essa, e veja que a ciência, para a resposta que ele vai dar em seguida, ela é muito parecida com a resposta que o rapaz fez no vídeo. Não muda nada. Para você ver como a ciência anda muito junto, né? E isso que nosso conhecimento de hoje. Os espíritos estão falando a Kardec em 1850, 150 anos atrás, né? Eles vão dizer assim, a pergunta, né? De onde vêm as diferenças físicas? E veja que o Kardec acrescenta mais uma pergunta na pergunta. E as diferenças morais, né? Que distinguem as variedades de raças humanas, né? De tipos humanos, no caso. E eles respondem do clima, da vida e dos hábitos, né? Então você veja, eles dizem assim: dá-se o mesmo com 2 crianças da mesma mãe, que educadas uma longe da outra de maneira diferente, não se assemelham em nada, inclusive quanto à moral. Se você pegar um par, tá certo, de gêmeos? Ou é só um gêmeos? Gêmeos são 2, um par. Chegam 2 pares de 2 gêmeos, então é só um gêmeos. Se nós pegássemos um gêmeos, 2 crianças idênticas, e colocássemos para viver uma lá no Polo Norte, por exemplo, e a outra lá no deserto, eles se tornariam, inclusive fisicamente, diferentes no final da caminhada, né? Porque a gente tem temperatura, pressão, toda uma questão estrutural, física, que vai fazendo, alimentação, que faz diferença também. Então, fatalmente, até fisicamente, eles seriam diferentes. A questão do sol, a pele, né? Então, se nós colocássemos talvez esses gêmeos, quando eles chegassem aos 40 anos, né, um perto do outro, você poderia dizer, não são nem irmãos, né? Que dirá a questão moral? Mas aí, veja só, o Kardec está perguntando sobre uma questão moral que eu sempre falo, às vezes eu falo em minhas palestras também, que existem 2 tipos de moral. A moral social e a moral individual. O Kardec está perguntando da moral social. Se você for lá no dicionário, a moral social eles definem sendo um conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. Por isso que nós vamos encontrar, por exemplo, sistemas de vida bem diferentes na Terra, né? O que é moral aqui no Brasil pode ser imoral em outros países, em outros lugares. E o que é imoral em outros lugares, às vezes é moral aqui, né? Se você pegar, por exemplo, e aí põe-se as religiões junto, porque cada religião tem um código de conduta moral,
Tá? Se você pegar, por exemplo, a religião muçulmana, eles têm um código de tratamento com o ser humano, com o outro, muito mais avançado que o cristianismo nosso ocidental. Nossa, eles têm umas regras para você ter tratamento com o outro, que nós aqui somos muito mais egoístas que eles. Mas existem coisas que lá, que é inadmissível para nós, dentro do código de conduta religioso deles, inclusive. Por exemplo, lá eles podem ter várias esposas, os homens, lógico. Aqui, isso é totalmente imoral, não é verdade? Então, isso acontece porque já há muito tempo se vive dentro desse tipo de tradição. Então, se você colocar os mesmos gêmeos, para viver um lá na Arábia e um aqui no Brasil, eles teriam crenças e pensamentos completamente diferentes. Entenderam? Então é por isso que o Kardec diz lá na resposta, né? Ele diz lá, o clima, né, da região, a vida que eles vivem e os hábitos. E isso leva com que eles tenham diferenças físicas e também diferenças quanto à moral. Ok? E existe a moral individual. Essa é a moral que o Espiritismo trabalha como religião. Sei que quem participou dos primeiros dias que eu tive aqui, que eu falei por que o Espiritismo se enquadra em religião, lembram? Por quê? Porque eles têm um código de conduta moral, que faz com que o ser humano vai melhorando internamente. O Espiritismo não vem aqui para ser uma religião e mudar a sociedade toda. Ele precisa mudar o indivíduo, tá? E isso, às vezes, essa moral social e essa moral individual, às vezes se confunde muito com moral e ética. Porque a moral individual é o que você carrega como certo e errado. Tá ok? Lá na frente vai ter uma pergunta assim: aonde está escrita as leis de Deus? E os espíritos respondem, na Bíblia. É isso que eles respondem? Quem é espírita aí? Aonde está escrito as leis de Deus? Individual. É uma moral que você construiu durante muito tempo. Então, tem coisas que para você, que para a Rose, é inadmissível que eu faça. E tem coisas que para mim, que a Rose faz, é inadmissível. Porque eu construí uma certa moral individual diferente. Essa certa moral individual, ela também não está muito ligada à cultura da onde você... Não, aí já é a moral social. Muitas vezes o meu individual, às vezes é... Não, por isso que eu falei da moral social. Existe a diferença. A moral social, que é o que pensa uma sociedade ou toda uma coletividade, quase uma psicosfera. E existe a moral individual, que aos poucos vai mudando a moral dessa sociedade. E aí estão as leis de Deus. Por isso que os espíritos vão dizer a Kardec que as leis divinas podem ser chamadas também de leis morais. Na realidade, essa faz parte do nosso histórico de vida já. Isso, e é o que a gente constrói. E é por isso que às vezes as pessoas confundem essa moral individual, que também pode ser falado como ética. Porque o que é ética? Ética é o seguinte: mesmo que todo mundo esteja fazendo errado, eu vou fazer o certo. Mesmo que todo mundo esteja fazendo certo, dizendo que é o certo, dentro do meu ponto de vista, eu não admito fazer isso. E eu não faço. Isso é ética. Tá? Já a moral social é diferente. O indivíduo vai na onda, porque ele cresceu com essas crenças, ele absorveu essas crenças e ele continua pensando dessa forma. Mais influenciável, exatamente. E é sobre essa moral que o Kardec está perguntando. E é isso que eles respondem. Dependendo de onde o indivíduo está no planeta, ele criou essa moral diferente. Entenderam? Perguntas? Muito bem. Na 53, ele pergunta assim: o homem apareceu em muitos pontos do globo? A gente hoje sabe, né? A ciência nos diz que o homem nasceu na África, né? E da África ele foi irradiando, tá? Sim, eles dizem, e em diversas épocas.
E essa é uma das causas da diversidade das raças. Mais tarde, o homem se dispersou nos diferentes climas e, aliando-se aos de outra raça, formaram novos tipos. Então, mais ou menos, né? Isso aqui já é ciência, eles já têm certeza disso, só que eles não têm. O que eles não sabem é que existiam outros povos vivendo na América, outros povos vivendo nas ilhas polinésias aqui. Eles acreditam que foi só os africanos que saíram, mas não, já existiam outros por aqui, né? Então, o primeiro Homo erectus, né? Ele apareceu aqui. E isso a gente tem absoluta certeza hoje. Porque todos nós temos uma herança genética desse grupo. Pode ser que foram 5, 10, 20 ou 30. Preparados, obviamente, a gente que tem esse conhecimento, pelo plano espiritual, é um novo corpo e a partir daí esse corpo se desenvolveu. Todos nós temos essa herança genética. Esse pessoal saiu da África, talvez entre 300 e 100 mil anos atrás, é muito difícil dizer isso, passou para a Ásia, seguiu até a Rússia, que é a Rússia, passou pelo Estreito de Bering, cruzou para o Alasca, numa época talvez que aqui esteja congelada, né, essa região aqui, isso é muito pertinho, né? E daí pela América do Norte desceu as Américas e foi até a Groenlândia, né? Também pela Ásia desceu a Austrália. E existe uma outra corrente que acha que esse pessoal chegou às Américas pelas ilhas polinésias, né, que é pelo Mar Pacífico. Isso aqui está cheio de ilhazinha aqui. Aqui não aparece, mas tem muita, muita, muita ilha. E esse povo que vivia aqui eram, sem dúvida nenhuma, os maiores navegadores da história da humanidade. Eles faziam canoas e em canoas eles viajavam milhas e milhas e milhas e milhas. O que os europeus acharam que chegaram a um ponto de sair daqui da Ásia e chegar aqui na África, né? Que está virado o ponto, né? Esse pessoal já fazia isso ali há anos. Só que isso aqui é uma imensidão de quilômetros, isso aqui. É muito maior essa distância da Austrália até aqui na Argentina do que a distância da Europa até aqui na América do Sul pelo Atlântico. É um pulinho para nós, né? Então esse pessoal já andava por aí. Muito bem. Na 53A ele pergunta: essas diferenças representam espécies distintas? Quer dizer, quando começou a mudar, e olha, por isso que eu falo, a ideia dele, na época, ele tinha essa ideia de raças, né? Então, por isso que ele está fazendo essa pergunta. Significa que são raças? Por exemplo, o branco é uma raça, o amarelo é uma raça, o vermelho é uma raça, né? Não. Certamente que não, os espíritos dizem, pois todos pertencem à mesma família. Imaginem assim, quantos tipos de banana tem? Tem banana prata, banana nanica, banana maçã, banana terra, banana lá, e assim vai, né? Ouro, né? Mas é tudo banana, tá entendendo? Tem umas bananas bem diferentes, né? Mas é banana. Às vezes a gente se assusta quando a gente vai num lugar e vê que, mas que fruta é essa? O cara diz, isso aí é tal fruta. Nossa, mas nem parece, mas é. Então essa é a questão, é o que eles dizem, ó. Todos pertencem à mesma família. As variedades do mesmo fruto, acaso, não pertencem à mesma espécie? Né? E na 54 ele diz assim: se a espécie humana não procede de um só tronco, não devemos os homens deixar de se considerar irmãos? Olha o Kardec botando fogo, né, no pedaço aí. O fato da gente, às vezes, pertencer ao tronco negroide, ou ao tronco caucasiano, ou ao tronco mongoloide, faz com que a gente seja diferentes, então não somos irmãos? E os espíritos respondem a ele: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito. Nós estamos usando um corpo mais escuro, mais claro, mais baixo, mais alto, com os olhos puxados ou não, mas o Espírito é igual, esse não tem cor. Tá? Então nós somos irmãos em espírito. E aí é que se encaixa o grande problema de todas as religiões que eu chamo de materialistas, que acham que o espírito foi criado no momento em que foi criado o organismo físico. Porque aí fica difícil você explicar isso. Como é que você vai explicar isso? Agora, quando nós entendemos que somos todos espíritos habitando um corpo diferente, somos irmãos espirituais.
Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Muito bem. Eu vou mostrar mais um videozinho para vocês. Hoje eu vim para te mostrar um vídeo, né? Que é um vídeo muito legal. É muito interessante, até para a gente perder um pouco dessa ideia de preconceito, essa ideia de antissemismo, né? Coisa de que nós somos melhores que aquele outra raça ou aquela outra etnia e tal. Para vocês verem como as pessoas quebram a cara quando fazem uma análise genética da onde eles passaram. Porque o nosso corpo, o DNA, ele deixa rastros, tá? Então, por exemplo, eu sou, perdão, eu sempre digo que eu sou um alemão puro. Grande bosta, né? Mas assim, eu poderia me achar de sangue azul, porque eu sou alemão, como alguns há um século atrás se achavam, né? Mas, no decorrer do tempo, tudo bem, se a minha família, da minha mãe, a família do meu pai, todos vieram da Alemanha, tudo bem. Mas lá na Alemanha, também se procedeu um povo que dominou aquela região, que veio de outros lugares e formados em outros lugares. Então, o meu rastro genético, se você for puxar ele, pode puxar, por exemplo, lá da Mongólia, a maior parte do meu DNA. Como isso é interessante. Então vejam, gente. Apague lá para lá, João. Well, now it's English. My family started and defend this country and makes war for this country. I'm really patriotic about my English. Well, I am 100% Catholic. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish cloth. It's kind of like that's it. Yeah, I think probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. They're only that you don't feel you get on with well, you won't like particularly. Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think that was a bit. Particularly India, Pakistan, probably because of the whole, conflict. As I have this side that's like, that hates Turkish people. No, not people, but the government, but French. Nah. You just left, it's just fact. I'm more important than you. I don't know, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me about that? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad. 50% from each of them, and they get 50% from their parents. And back, and back, and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. And you just spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. The story of you is in that tube. What's it going to tell me? It's going to be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, wait. Sorry, I'm Cuban. You tell me that English. No, I told you. Jay, you come down to us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you need to find out your results. You really out to us, please. Look at me. Oh my god. Oh, wow. You didn't expect that. Awesome. Whoa! No. Caucasus? Which was Turkish? Yeah. Ela não gostava dos turcos. Europe, Spain, Portugal, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, I understand.
German. I'm Irish. Yeah, so I'm a Muslim Jew. Great Britain, German descent. You sure this is all Eastern Europe. Iceland is definitely moved closer to Europe. I'm going to go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. What? What's up? Why don't you come down here and meet with us if you look for it? I didn't know I did. It's like, I'm right now. Wow, that's cute. So would you like to travel to all of these places? Oh yeah. Muito bem, pode acender a luz. Né? Viu que pela análise genética, a moça que odiava os turcos era a prima mais próxima de um turco. É por isso que a gente tem que ter certo cuidado com o que a gente despreza, né? Porque nós somos todos do mesmo lugar, né? Ó, isso tudo nasceu e tá difícil de tirar isso da cabeça, né? Porque na época do século XVII para frente, ali, quando começou a se explorar as pessoas, né? E, principalmente os europeus, eles se acharam mais importantes. E aí eles começaram a procurar alguma coisa que a ciência explicasse que eles eram mais importantes, né? Teve um tempo, né, no século XVIII, que os traços europeus eram considerados superiores, equilibrados, bonitos, e eram o reflexo externo da sua inteligência e a educação, que caracterizavam em todos os europeus. Eles se consideravam a raça suprema. Já os traços africanos eram considerados primitivos e pouco atraentes, símbolo de uma população ignorante, incivilizada, segundo os naturalistas e antropólogos daquele tempo. Eles chegaram a ter antropólogos saindo pelo mundo medindo a cabeça dos africanos porque tinham cabeça menor, cabeça diferente, né? Porque daí tinha um cérebro mais atrasado, coisa assim, como se a estrutura cerebral mudasse alguma coisa da nossa inteligência, né? Não muda nada, né? É isso aí, gente. Perguntas? Não? Não muda nada? E olha, essa coisa de a gente se achar melhor, uma raça que a gente se achar, isso aí leva a conflitos grandes, né? A Segunda Guerra Mundial começou por aí, nessa linha, né? E foram milhões e milhões de negros, de ciganos, mestiços, deficientes, porque dentro da ideia de raça pura ariana, que era a raça que se dizia que ninguém nasce um ariano puro com um defeito. Então, deficientes físicos iam tudo para o brejo, né? Eles queriam acabar com isso. Inclusive, alguns pais que, quando tinham mais de um filho, eram levados a campos de concentrações para acabar com aquela linhagem dali para frente. Era eugenia o nome disso. Tentar criar uma linhagem só de pessoas puras, boas, perfeitas. E a gente sabe que isso nunca vai acontecer, né, Rose? Porque o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. O fato de você estar num corpo diferente é um problema que carrega o espírito e não o corpo que você tem atualmente, né? A gente sabe disso, né? Mas ainda hoje a gente vê os europeus, eles têm ainda muito essa arrogância, supremacia, deboche muitos dos latino-americanos, os próprios norte-americanos se acham muito superiores a gente. Sim.
né? Pois é. Mas a coisa está ficando tão interdependente que a gente já não pode mais falar nada, né? Porque um tempo a gente era mais isolado, mas hoje o mundo não vive sozinho. Então a gente tem independência dos outros, né? E cada vez vai ficar mais difícil. E cada vez perceba uma coisa que a gente vai notando, né? Já que nós estamos conversando um pouco. No tempo do meu pai, sair estudar para a Mafra, poxa, era um avanço, né? No meu tempo, sair estudar para Curitiba, meu Deus do céu, o cara está lá em Curitiba estudando. Agora, o pessoal está estudando ali na Europa, está Opolense estudando lá nos Estados Unidos, entendeu? Então a coisa está ficando muito global e vai chegar um tempo que nós não vamos ter fronteira nenhuma mais. Isso aí não vai ter mais esse negócio. Vai ser tão rápido o nível de informação que nós não vamos conseguir chegar. Isso é uma tendência, né? Ok? Lembra, anos atrás, quando falavam de globalização, a gente achava uma coisa de, não sabia nem o que é. E as informações, é o processo, o que muda o mundo é a informação. O processo rápido da informação. Há 150 anos atrás a informação chegava a cavalo. Hoje é instantâneo, do Japão aqui. Um arquivo, você baixa um contrato, né? Em um segundo. Uma foto, tira lá, está aqui a foto, presencial, né? Então é difícil. Hoje tivemos a Índia botou um satélite, né, na Lua, né? O que se pensa da Índia até esses dias atrás? Você, pô, mas que Índia? Não tem ideia. A gente se acha muito, nós brasileiros achamos muito melhor que a Índia. Lá só tem pobreza, só tem vaca no meio da rua e trânsito maluco. Os caras botaram um satélite na Lua. A maior produção de engenheiros do mundo vem da Índia. A Índia tem mais engenheiro que a China e a Europa junto. Vocês têm uma ideia. Médico, então, lá tem adoidado. E a Índia é o país do mundo que mais fala inglês. Então eles já são mundiais, globais. Enquanto nós aqui no Brasil ainda estamos marreando para chegar lá. Então a gente tem que mudar um pouco esses nossos conceitos, né? Do que é o certo e o que é o errado em relação ao nosso mundo. Mas é isso, gente. Perguntas aí, não? Não? Tá bom. Então vamos para o passe. Vamos lá?